Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso cronograma, a aula de hoje será oclusão arterial aguda. A oclusão arterial aguda, ou OAA, é um quadro súbito e, na maioria das vezes, pela característica de ser súbito, um quadro dramático, cujo diagnóstico o mais rápido possível é fundamental para darmos a possibilidade desse membro não ser perdido, pois se o diagnóstico ele é demorado e se nós não tivermos o acesso ao tratamento especializado, existe uma alta probabilidade daquela isquemia arterial lesionar os tecidos, desenvolver gangrena significativa e termos a possibilidade de um alto índice de amputações. Portanto, na oclusão arterial aguda, é imprescindível que façamos o diagnóstico precoce para evitarmos a perda, as amputações de membros. Vejam aqui, nessas duas arteriografias, vemos aqui o contraste permeando a parede da artéria poplítea. Vejam que aqui nós já podemos observar a inexistência de irregularidades parietais, o que pode afastar a etiologia aterosclerótica do envolvimento dessa artéria. Porém, vemos uma parada, um stop abrupto do contraste ao nível da artéria poplítea retro, atrás do joelho. Então vejam que aqui há provavelmente ou um êmbolo ou um trombo impactando, impossibilitando a circulação continuar pelas suas vias normais. É um quadro que fala muito a favor de um processo de oclusão arterial aguda. Vejam aqui que essa aortografia e arteriografia de membros inferiores mostra uma imagem de subtração. O contraste não consegue permear as paredes arteriais, fazendo com que aqui nós analisemos existir um êmbolo impactado na bifurcação das ilíacas. E a outra característica que vai nos dar uma ideia de qual a etiologia dessa oclusão arterial aguda é verificarmos se as artérias elas possuem ou não irregularidades parietais. Então aqui, nessa segunda arteriografia, também não se fala a favor de processo aterosclerótico acometendo as artérias, visto que as suas paredes estão com a sua superfície regular. Em relação à etiologia, a oclusão arterial aguda pode ser de etiologia embólica, cuja principal fonte é o coração, em 90 a 96% dos casos. Esses casos devido a doença e próteses valvulares que alteram a estrutura das válvulas, fazem com que haja uma maior aderência nessas superfícies aos fatores de coagulação e às plaquetas e, consequentemente, a maior possibilidade de desenvolvimento de coágulos sanguíneos, que podem migrar pela circulação periférica, impactando naquelas artérias de menor diâmetro. O IAM, que causa discinesia de parede, essa discinesia também pode levar ao turbilhonar sanguíneo, propenso à formação de coágulos. De uma forma semelhante, as arritmias também propiciam a formação de coágulos. Os processos de endocardite bacteriana também podem fazer com que haja maior propensão à formação de coágulos. E também há a possibilidade da fragmentação dessas colônias bacterianas, migrando essas colônias bacterianas como verdadeiros êmbolos na circulação.
Os tumores intracardíacos também podem existir, alterando a anatomia intracardíaca, favorecendo a formação dos coágulos, e também podem se fragmentar e desses fragmentos eles se desprenderem e caírem na circulação arterial periférica, impactando nos ramos arteriais com diâmetro inferior ao diâmetro do êmbolo. Vejam aqui, nós temos extremidades com cianose de todo o pé. Aqui nós verificamos também um quadro de cianose em pé. Esses aspectos podem ser visualizados ao exame físico do paciente. Em relação à etiologia, ainda em relação às fontes emboligênicas, nós podemos ter o êmbolo artério-arterial, que caracteriza a chamada síndrome do dedo azul, em virtude de processos ateroscleróticos disseminados e de aneurismas, ou seja, pode existir a formação de coágulos ou mesmo de fragmentos de placa de ateroma que se despreendam dessas placas e desses aneurismas, impactando nas artérias de calibre inferior ao diâmetro do êmbolo. Existe também o que nós chamamos de embolia paradoxal, que é, em virtude da patência de um forame oval, o êmbolo oriundo de uma TVP migrar para as câmaras cardíacas esquerdas e daí para a circulação arterial periférica, impactando nesses ramos arteriais periféricos e ocasionando o quadro de oclusão arterial aguda. Aqui nós temos a síndrome do dedo azul. Vejam esse moteado cianótico em dígitos e em pé. É uma característica de fonte artério-arterial, principalmente naqueles pacientes que apresentam aterosclerose ou aneurismas. Essa caracterização em moteado cianótico é muito propenso a imaginarmos como etiologia a aterosclerose como fonte emboligênica ou os aneurismas. Em relação à etiologia, a segunda etiologia, menos frequente do que a etiologia embólica, são em virtude das lesões estenosantes ateroscleróticas, ou seja, da mesma forma que uma placa aterosclerótica pode fazer com que haja maior propensão a coágulos sanguíneos, e esses coágulos sanguíneos eles se despreenderem e irem até a circulação arterial periférica, essas lesões estenosantes ateroscleróticas também podem trombosar e obstruir o vaso, não pelo êmbolo, e sim pelo trombo firmemente aderido à parede das artérias. E nestes pacientes, o que para estes há uma melhora, ou pelo menos uma situação um pouco melhor em relação ao desenvolvimento do quadro isquêmico, é que, por serem pacientes ateroscleróticos, e que nós já sabemos a aterosclerose é uma doença crônica, ele também gradualmente, com o passar dos anos, vai desenvolvendo a circulação colateral, e quando existe a trombose da artéria, certa quantidade de sangue ainda consegue perfundir os tecidos pela circulação colateral desenvolvida durante os anos. Outras etiologias que dizem respeito à trombose arterial é o baixo débito cardíaco, são situações de hiperviscosidade sanguínea e também situações relativas ao trauma, como aqui um projetil de arma de fogo. Então, seccionando a artéria, há uma trombose para cima e para baixo da lesão, levando a um quadro isquêmico agudo, uma oclusão arterial aguda, secundária ao trauma vascular. Em relação ao trauma, ele também pode ser em virtude dos procedimentos endovasculares. Então, quando nós introduzimos os dispositivos intravasculares, nós podemos dissecar a túnica íntima,
fazendo com que o sangue possa se acumular entre a túnica íntima e a adventícia, ocasionando uma oclusão aguda pela dissecção do vaso. Então, aquele sangue que fica retido entre a parede do vaso vai estreitando o lúmen verdadeiro desse vaso, ocasionando também uma etiologia trombótica dessa artéria acometida pela dissecção. Vejam aqui a possibilidade de um outro evento que pode ser em pacientes com pressão elevada, pressão arterial sistólica elevada, junto a processos inflamatórios crônicos como a aterosclerose, pode existir a dissecção aórtica aguda. E esse plano onde o sangue fica retido entre as paredes da artéria é uma coleção sanguínea que pode estreitar o verdadeiro lúmen arterial, também determinando o quadro de oclusão arterial aguda. Em relação à fisiopatologia, nós temos o principal fator comprometedor é a isquemia aguda, e isso, obviamente, nós temos que levar em conta que o tempo é imprescindível. Quanto menor tempo do diagnóstico e do efetivo tratamento, menor será o período de hipóxia dos tecidos. E vejam que o tempo ouro para que esses tecidos suportem a isquemia é de 4 a 6 horas. Passado esse período, já há uma necrose tecidual significativa, e mesmo que nós pensemos em fazer a revascularização daquela artéria, neste momento nós colocaremos mais em risco o paciente do que no eventual benefício da revascularização. Depois eu irei mencionar a vocês o porquê disso. Então, a tolerância dos tecidos em relação à isquemia, ela é menor nos nervos periféricos, um pouco maior nos músculos esqueléticos, mas passado o período ouro, conforme eu mencionei a vocês, de 4 a 6 horas, esses tecidos podem estar inviáveis para uma revascularização. Em relação também a esse processo de oclusão arterial aguda, a oclusão de ramos mais distais com a trombose da microcirculação também é um componente que vai entrar em prejuízo para o paciente. Quanto maior for a trombose ao nível da sua microcirculação, mais comprometidos estarão os tecidos e pior será o prognóstico do paciente. Quando eu falo em lesão de reperfusão, pessoal, falamos no tempo ouro de 4 a 6 horas de processo isquêmico tecidual. Ora, se eu só consigo revascularizar, quer seja por cirurgia aberta, quer seja por procedimento endovascular, aquela artéria ocluída, se eu tive um tempo de isquemia superior a 6 horas, quando eu fizer essa revascularização, o sangue vai adentrar nas células já fragilizadas, irá fragmentá-las e irá liberar toxinas na circulação do paciente que podem, inclusive, levar ao paciente ao óbito por disfunção cardíaca e por disfunção renal. É o que nós chamamos de lesão de reperfusão. É você reperfundir um tecido que já está morto e que, por já estar morto, liberará pela circulação que você restabeleceu radicais livres que ficarão na circulação do paciente e levarão a uma disfunção celular, uma disfunção cardíaca e renal, podendo levar o paciente ao óbito. Então você acaba salvando o membro inferior, mas paradoxalmente levando o indivíduo ao óbito. É claro que nessa situação na qual tenhamos um período superior a 6 horas, em muitas delas não é mais viável nós procedermos à revascularização daquela artéria ocluída. O quadro clínico, ele cursa com dor, palidez, cianose, abolição dos pulsos, parestesias, anestesia, paralisia do membro inferior, esfriamento, rigidez e turgência muscular, que nós veremos adiante. É muito comum nós envolvermos o membro afetado em algodão laminado para evitar a perda de calor para o meio externo.
A dor, ela é usualmente súbita e severa, até porque estamos diante de um quadro de oclusão aguda. Em idosos, pacientes diabéticos, pela existência da circulação colateral que eu mencionei para vocês, né? Pacientes que já têm alterações ateroscleróticas em suas artérias, então gradualmente, com o passar dos anos, eles desenvolvem a circulação colateral. Nesse perfil de paciente que vem inclusive com uma história prévia de claudicação ou até mesmo de dor isquêmica em repouso, nós vamos ter a circulação colateral suprindo uma certa demanda por sangue oxigenado. Então, nesses pacientes, a dor pode não ser tão característica, súbita e severa, pode ser menos intensa. Há também palidez pela isquemia de pele, uma cianose moteada, uma cianose que pode ser mais intensa, fixa, quando há uma trombose já da microcirculação. E lembrem-se que eu mencionei para vocês, quando essa trombose progride atingindo a microcirculação, pior será a perspectiva de perfusão dos tecidos e, portanto, pior será o prognóstico ao paciente. Já na clínica, esse paciente vai chegar para a gente com uma cianose fixa. Então, isso já é um pior prognóstico. Em relação ao diagnóstico clínico de viabilidade do membro, vejam que, na medida em que o processo isquêmico progride, há um edema muscular, há uma turgência de grupos musculares, um acometimento que chega à pele. Quando a pele já está acometida pelo processo isquêmico, fatalmente nervos e músculos também já o foram acometidos. É uma situação em que muitas vezes não há por que pensarmos na revascularização desse membro e já devamos partir para a amputação primária desse membro. Mas, de uma forma geral, se há viabilidade, procedemos à fasciotomia, que é a abertura da pele subcutâneo e fáscia e liberação daqueles grupos musculares edemaciados e contidos pelas fáscias, pois com isso, com a realização da fasciotomia, nós estamos liberando esses grupos musculares edemaciados e diminuindo a pressão intracompartimental, que pode agravar ainda mais o processo isquêmico arterial. Na gangrena, quando essa gangrena muscular já está desenvolvida, há a possibilidade da liberação de toxinas na circulação, que é muito mais fácil ocorrer quando nós, de forma inadvertida, fazemos a revascularização de um membro cuja aparência já nos mostra que ele é inviável. Pode existir, conforme vocês estão verificando aqui, já acometimento de pele, e quando há o acometimento de pele com uma cianose fixa, com necrose, com edema, com flictenas, essa musculatura e o tecido nervoso também já foram acometidos. Esse membro está inviável para a revascularização. Em relação ao diagnóstico, nós temos a arteriografia, que é importantíssima até para que nós saibamos se aquele paciente é um paciente arteriopata, se é um paciente crônico com placas de ateroma em suas artérias. Podemos utilizar também o ultrassom Doppler, né, para ver a circulação, analisarmos situações de trauma. Então, o diagnóstico pode ser feito por esses dois meios diagnósticos de imagem. Vejam que aqui nós temos uma artéria, vejam aqui já irregularidades parietais, fazendo com que nós analisemos esse paciente já ser um paciente crônico, com processo aterosclerótico, que provavelmente por etiologia trombótica fechou a sua artéria ilíaca esquerda. Aqui nós temos o segmento pós-operatório, a arteriografia pós-operatória, com a dilatação por catéter, procedimento endovascular, daquele segmento trombosado da artéria ilíaca esquerda. Vemos aqui também um processo de oclusão aguda da artéria, a arteriografia pré-operatória. Como tratamento, medidas gerais, nós temos que evitar a
propagação daquele trombo inicialmente formado. Quando nós temos o trombo formado, para que deste trombo formado ele cresça em direção distal e proximal, é mais fácil. Vocês têm ali uma superfície de ativação de fatores de coagulação, e para que isso não progrida, não tenhamos a progressão do coágulo, nós fazemos a anticoagulação do paciente de 100 a 200 unidades por quilo de peso, justamente tentando evitar a trombose secundária, a trombose do leito distal, da microcirculação, que trará um prognóstico mais reservado para o paciente. Posteriormente, se esse paciente apresenta uma etiologia mantida, como paciente portador de arritmia, nós fazemos a manutenção da anticoagulação através de comprimidos, anticoagulação oral, para minimizar as possibilidades de novos eventos arteriais oclusivos agudos. Devemos proteger as extremidades, como nós vimos na foto anterior, com algodão laminado, para evitar não apenas a perda de calor, como eventuais pontos de pressão em áreas que estão isquêmicas, pois nós sabemos, se há uma isquemia e se há uma pressão mantida, podem existir formações de úlceras. Então, a proteção das extremidades com algodão laminado serve não apenas para minimizarmos a perda de calor daquele membro isquêmico, como também para evitarmos os pontos de pressão e formação de feridas. A analgesia deve ser feita com analgésicos potentes, como os derivados de morfina, pois a dor é intensa, habitualmente é intensa. Temos que fazer a correção das arritmias, o restabelecimento da volemia. O paciente pode estar desidratado e essa desidratação favorecer a trombose arterial, ao quadro de oclusão arterial aguda. Devemos manter um bom débito cardíaco, até porque a lesão das células musculares liberará a mioglobina e essa poderá se depositar nos túbulos renais, fazendo com que haja lesão renal, disfunção renal, insuficiência renal no paciente. E para isso nós podemos utilizar o manitol e a alcalinização da urina, que dificulta a deposição nos túbulos renais da mioglobina. O tratamento não cirúrgico é, obviamente, a utilização mais precoce possível da anticoagulação naqueles pacientes que não tenham contraindicação à heparinização, evitando com isso a trombose secundária. Nós temos a possibilidade de, em determinados quadros, como nas oclusões pós-cateterismos, na tentativa de desobstrução de enxertos sintéticos, a desobstrução daquela microcirculação, a possibilidade de utilizarmos fibrinolíticos, como a streptokinase, a uroquinase, o ativador tecidual do plasminogênio, isso como uma tentativa de restabelecermos um quadro de pior prognóstico. Vejam que aqui, na tentativa de desobstrução do leito distal, o cirurgião tenta, ao máximo possível, fazer com que haja uma digestão daquele coágulo e, consequentemente, o restabelecimento, mesmo que parcial, da circulação, da microcirculação, tão essencial ao paciente. O tratamento cirúrgico, ele diz respeito à retirada daquele coágulo, daquele trombo por via femoral, poplita ou braquial, através de um dispositivo chamado catéter de Fogarty, cujo princípio cirúrgico é o princípio da embolectomia, retirada do êmbolo arterial. O uso desse dispositivo ele tem que ser delicado, pois é um balonete que é inflado na porção distal desse catéter e que será esse catéter tracionado lentamente. O objetivo é tirar o coágulo, mas nessa tração minimizar ao máximo possível o trauma da íntima da artéria. Quando, após a embolectomia, nós temos um refluxo no coto arterial distal de sangue, isso é um bom prognóstico cirúrgico. Também podemos proceder, logo após a retirada mecânica desse êmbolo, uma irrigação distal com heparina para termos uma maior proteção da microcirculação do paciente. E a anticoagulação oral, que, conforme eu mencionei para vocês, será utilizada naqueles pacientes com doença de base que nós não podemos corrigir e que o paciente continuará
com aquele fator de risco, como, por exemplo, as arritmias cardíacas. O tratamento cirúrgico ele consiste na passagem desse catéter através do coágulo sanguíneo. Nós inflamos um balonete, tracionamos delicadamente esse catéter e aí nós fazemos a retirada mecânica desse coágulo sanguíneo, introdução do catéter por uma arteriotomia anterior à formação do coágulo, passamos por esse coágulo, insuflamos o balonete e tracionamos até a retirada do coágulo. É a chamada técnica da embolectomia com catéter de Fogart. O prognóstico vai depender do estado geral do paciente, das suas comorbidades, do tempo de isquemia, que eu tanto friso para vocês. É importante que tenhamos o menor tempo de duração desse processo isquêmico arterial, justamente por ele ser um processo isquêmico agudo. Então, nós temos que fazer com que os tecidos ainda permaneçam viáveis. Em embolizações recorrentes, tendo uma fonte emboligênica recorrente, nós também temos que proceder à anticoagulação do paciente, tentando com isso minimizar as possibilidades de oclusão arterial aguda. Pessoal, foi isso. Obrigado, um abraço, até mais.